Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Forte Entrevista aqui pela Forte TV. Estamos ao vivo para falar sobre um assunto bem bacana, do anonimato ao primeiro milhão. Você sabe o que é esse tema? Quem vai falar sobre isso para a gente hoje é o professor especialista Bruno Bertozzo, especializado em Relações Públicas e Gestão Estratégica de Pessoas. Como docente, ministra os temas de gerenciamento de carreiras, comunicação, gestão organizacional, teoria e técnica de relações públicas, aqui na Universidade Gama Filho e em algumas outras instituições. Consultor, ele desenvolve projetos para gerenciamento de recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e coaching. Hoje você vai saber como gerenciar carreiras de atletas. Eu falei isso um pouquinho, hoje ainda eu falei sobre isso para você, lembra? Você vai saber como gerenciar a carreira de atletas que atuam em esportes de pouca visibilidade e também daqueles que atuam em modalidades que têm muito apelo na mídia, que a gente sabe que aqui no Brasil é o bom e velho futebol, né? Como lidar com poucos recursos e como lidar com cifras astronômicas. Você sabe? Ele vai explicar pra gente. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo à Forte TV Obrigado. mais uma vez. Esse tema é bacana, né? É legal, é um tema diferente, é um tema que poucas pessoas estão acostumadas a ouvir, né? Ou ter informações mais concretas, né? Muito se diz aí, soltas, coisas, as pessoas de maneira curiosa falam uma série de situações e é legal que a gente hoje vai conseguir debater um pouquinho para trazer o que realmente acontece, né? E quem é quem nessa história toda. Isso é o mais importante. Deixa eu aproveitar e convidar você que está nos assistindo, muitas suas perguntas, você tem aí um período bacana para conversar com ele ao vivo. Você manda a pergunta e ele te responde na hora. Além disso, vou reforçar aqui, eu falo toda a palestra, toda a atração que a gente tem, eu falo, hoje eu vou falar de novo. Quero saber a sua opinião. O que você que está aí nos acompanhando acha das coisas que a gente vem fazendo aqui, dos temas que a gente está abordando? Tá bacana? Não tá bacana? Se tem alguma sugestão, manda um e-mail aqui pra gente, tv@forte.com. A gente quer saber a sua opinião, tá bom? Vamos lá, professor? Vamos lá. Vamos começar? Vamos lá. Então tá. Como realmente a gente pode definir uma carreira? Eu vou começar perguntando. A carreira a gente encontra nas teorias de recursos humanos, uma série de coisas. Na verdade, cada teórico tem uma maneira de se pensar carreira, né? Mas, tradicionalmente, a gente entende carreira como um acúmulo de experiência que nós temos dentro do período profissional, tá? Esse período profissional, lógico, que vai desde as primeiras experiências que você tem quando você é jovem, naquele primeiro emprego, até o momento em que você realmente faz o outplacement, onde você vai mudar de carreira, onde você vai encerrar a sua carreira, né? Então, esse acúmulo de experiências é importante, só que quando a gente lida com o esporte, é legal que a gente entenda também que nós estamos lidando com as informações da parte profissional, mas também da parte pessoal do atleta. Então, essas coisas elas são completamente associadas, não dá para a gente separar a vida profissional da vida pessoal. Uma coisa influencia na outra. Não são duas pessoas diferentes. Não, você estando bem na sua vida pessoal, isso reflete no profissional. E o inverso também é proporcional. Então a gente tem essas características e também tem o ponto de vista da gestão. A gente até então não tinha uma preocupação com relação a uma preocupação em seguir em frente com a nossa carreira. Isso eu digo de um aspecto mais amplo. As pessoas elas seguiam a vida de acordo com o que a vida ia levando, né? Então, se você vinha de uma família, vamos supor, de metalúrgicos, a tendência é que você se dedicasse a isso e seguisse a mesma carreira dos seus pais ou das pessoas que influenciam na sua vida, né? Hoje já não. Hoje a gente já encontra profissionais cada vez mais novos, a gente tem contato já com adolescentes, com pessoas em formação, onde quando a gente lida com a carreira deles, nós já estamos trabalhando com uma ferramenta, de uma atualização como se fosse a parte de psicologia, que é a orientação vocacional, só que aí entram as ferramentas de coaching no ponto de vista de proporcionar estudos, resultados concretos de que, olha, você tem habilidades e competências para seguir nesse caminho. E aí as coisas vão ficando mais tranquilas. Na verdade, essa tranquilidade, essa serenidade, ela reflete num profissional lá na frente mais seguro, mais dinâmico, mais assertivo e que, consequentemente, no processo final, vai ter a valorização financeira, que é o que todo mundo espera, né? Para que lá na frente, se isso não for feito com uma base muito sólida lá no início, começa a ter aquelas discussões. Eu preciso ser feliz
ou eu preciso ganhar dinheiro. Né? Então, a ideia é que, fazendo essa base mais consistente, a gente consegue integrar tudo isso. E, claro, nunca vai ser um mundo perfeito, mas a gente chega muito próximo disso, onde você alia a satisfação profissional com o retorno financeiro, que o retorno financeiro acaba sendo segundo plano nessa situação. Tá. Professor, trazendo isso tudo para o universo do esporte, Tá. né? Para a carreira dentro do esporte. Como é que eu posso administrar isso? Porque aí estão envolvidas capacidades que fogem um pouco a, talvez, se a gente for pensar racionalmente, foge um pouco ao seu controle. Porque, por exemplo, você está administrando a carreira de um atleta. Então, você está administrando, em síntese, uma capacidade física. Sim. Também. Sim. Principalmente, porque ele é um atleta. Sim. Né? Então, tem umas nuances aí nessa capacidade física que não são palpáveis, né? E aí, como é que a gente faz para administrar isso e onde entra o emocional? E como é que eu faço para gerir essa capacidade física em comunhão, digamos assim, com o emocional, para que esse atleta obtenha o resultado que se espera dele? Certo. Na verdade, a parte técnica a gente não tem uma influência efetiva. Nenhuma. Porque isso é uma competência do clube ou da parte técnica que ele tem na modalidade. Isso influencia, sim, no processo de formação da parte psicológica, da parte emocional. Ou seja, se você tem a sua capacidade técnica em pleno funcionamento, fica mais fácil para a gente conseguir centrá-lo e colocar no caminho. Eu vou te dar um exemplo, não vou citar nomes, Tá. claro, né? Mas aquelas figuras que não vão ao treino, né? Que não falam, não preciso treinar, e vai assim mesmo, e claro, vai ficando fora de forma. Nesse momento, a pessoa responsável pela gestão dessa carreira, não tem... Como é que essa pessoa chega... Você, por exemplo, com um atleta seu que estivesse numa situação dessa, como é que você poderia chegar nessa pessoa e falar, filhinho, você tem que ir treinar? Você poderia fazer isso? Para elucidar tudo isso, é importante que as pessoas entendam que o gestor de carreira, ele é um norteador. Tá. Nós somos indicadores do que ele pode ou não fazer para que a carreira dele tenha mais resultados. Resultados financeiros, resultados de imagem, resultados institucionais, vamos pensar dessa maneira. Tá? Nós indicamos. Se ele aceita ou não, nós deixamos sempre a decisão para ele. Entendi. Tá? Então, isso, na verdade... É uma seara que nós não temos nenhum tipo de influência porque não compete ao gestor. Isso é uma característica, uma competência dos clubes ou da equipe que gerencia, que tem esse atleta no seu elenco. Né? Então, aí ele recebe multa, ele recebe uma série de sanções para que ele entre nos eixos. Né? Então, a gente, na verdade, no aspecto geral, na parte da gestão da carreira, a gente lida muito mais com o aspecto ser humano do que propriamente o profissional. O profissional a gente lida com ele como se fosse uma caneta ou uma garrafa de refrigerante que tem que estar exposta na melhor vitrine para que a gente o venda de uma maneira consistente. É mais ou menos essa linha para esse momento. Eu queria que você falasse um pouco sobre o contraponto que eu falei no início, Tá. do esporte que é muito divulgado e recebe muito incentivo, em contraponto com aquele outro que sofre para conseguir encontrar um patrocinador, que sofre para que alguém banque aqueles atletas para que eles possam se desenvolver. Como que é essa briga? Porque eu imagino que seja uma briga, né? Esses dias, inclusive, eu descobri aqui, veio uma professora bater papo comigo, e eu imaginava que, depois do futebol, o segundo esporte mais praticado no Brasil fosse vôlei. Tá. Não é o surf. Eu descobri com ela aqui. E ela me contava, inclusive, da dificuldade que é você encontrar pessoas, por mais que você tenha um super atleta nas suas mãos e que você demonstre que aquela pessoa tem capacidade, que aquela pessoa, se bem treinada, pode levar longe o nome do Brasil. Há uma dificuldade muito grande em se colocar investimento em esportes que não estejam vinculados à bola rolando no campo. Sim, sim. Existe uma série de fatores que influenciam nessa situação. Nós temos, eu costumo brincar que é o complexo de cachorro magro, né? Por quê? Os outros esportes, eles falam, ai, que pena, nós não temos visibilidade, nós somos uns coitados, mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Então, eles, entre aspas, ficam nessa zona de conforto,
Essa zona de conforto faz com que os profissionais não se associem a eles. Por quê? Porque não vale a pena. Não vale a pena do caráter financeiro, do caráter estratégico, porque nós temos também alguns esportes que são filosofias. Surf é um exemplo. É muito mais uma filosofia de vida do que propriamente um esporte. Claro, quem está me ouvindo pode estar agora falando, nossa, que absurdo que ele está falando. A pessoa está dando pulos nessa Isso, altura. mas é importante que se entenda isso. Legal, se você quer ser um atleta de surf, então lidaremos com você como um atleta. Tá. Com as obrigações, com as imagens, com uma série de situações que têm que ser feitas dessa maneira. Eu costumo usar bastante o exemplo do futebol feminino. Tá. Muito se fala, pouco se faz. Nós temos Verdade, referenciais no mundo, mas nós não encontramos, por exemplo, a Marta Era o que eu ia te falar. com uma campanha onde ela promova o esporte no país. Nós não encontramos outros atletas de outras modalidades que têm resultados no exterior, mas que não fazem esse fomento aqui internamente. Era isso que eu ia te falar, porque a gente valoriza muito o futebol masculino. Sim. Mas quando se fala em futebol feminino, só se ouve falar no nome Marta e ainda assim não se vê ela em lugar nenhum. Né? Porque não se tem uma união da classe, vamos pensar dessa forma, tá? Não se tem uma união da classe, isso em todas as modalidades. Porque, por exemplo, se eu tenho um esporte individual, seja ele qual for, eu como atleta preciso ter o melhor rendimento. Se eu me preocupar, é isso que passa na cabeça dos atletas, se eu me preocupar em me unir com os outros, eu vou fazer com que o outro tenha mais resultado do que eu. Então, já começa a ter um paradoxo nessa história. Bom, eu quero me promover ou eu quero promover a modalidade? E é aí que a gente começa a entender o porquê que alguns atletas, quando eles estão encerrando a carreira, abrem institutos, fazem uma série de coisas, são estratégias para que tenha a consciência mais leve, vamos pensar dessa forma. Entendi. De que eu cuidei da minha parte, mas hoje eu quero deixar um legado para os outros. Só que isso podia ter sido feito muito antes. Né? Muito antes. A gente está falando aqui dos esportes que não são muito divulgados. Eu estou me lembrando aqui de um tema. Não faz muito tempo que o rugby estava fazendo muita propaganda, né? No horário nobre, né? Das emissoras aí de TV. E de repente sumiu. Você chegou a ver? Tem os da Topper, que são muito famosos, né? Tem. Mas me causou estranheza aquele auê todo em torno do rugby, que até então a gente não ouvia muito falar, de repente começou a aparecer, e do mesmo jeito que apareceu, sumiu. Sim. Isso reflete também, Débora, até seguindo na outra questão, reflete justamente o amadorismo de gestão. O amadorismo seja de Confederação Brasileira, federações paulistas e de todos os estados. Existe uma rusga, uma briga de exposição, uma briga de poder e que realmente faz com que o esporte seja atravancado. Isso você pode ter plena certeza. Você acha que isso pode trazer problemas para Olimpíadas? Para as próximas Olimpíadas que serão aqui? Que a gente não tem incentivo para outros esportes que não o futebol? Como que fica? A gente tem até lá em 2008, em Pequim, o Nussmann deu uma entrevista num documentário da ESPN e perguntaram para ele se falta dinheiro para o esporte. E ele respondeu, sempre vai faltar. E quanto mais você investe, mais você precisa investir. O raciocínio está adequado. Só que eu acho que a gente não tem que se preocupar para 2016 com o investimento. Nós temos que nos preocupar com os atletas. Nós não temos hoje atletas de 12, 13 anos que lá na frente vão refletir em desempenho. Então não adianta investimento. Não tem... infelizmente, eu estou muito pessimista com relação a resultados. É mesmo? Porque sinceramente, eu não enxergo isso como algo que vai acontecer. Eu acho que a gente vai começar assim, a ter um crescimento após a Olimpíada, porque nós teremos a necessidade, a obrigação de criar uma política pública para o esporte. E é aí que as coisas vão começar a mudar. Você acha que para 2016 a gente meio que já perdeu o trem? Eu acho que sim. Mas nós já perdemos lá em 2008, né? Lá onde começou a ter esse namoro para a Olimpíada. Então, a gente tem muitos interesses pessoais envolvidos em todo esse processo, né? Seja por parte de confederações, dos gestores, seja por parte dos próprios atletas. Então, é um ponto que a gente precisa trazer e refletir. Eu gosto de trazer isso para dentro da sala de aula também, porque eu costumo falar para os alunos, poxa, vocês sairão daqui como formadores de opinião. Então, tenham uma opinião sobre isso. E responsáveis por alguém também. E responsáveis por pela alguém. Pela vida de alguém, pela ou por um exposição projeto, de alguém. por uma equipe, por representar uma marca.
Então, isso é o mais importante. E a gente não pode se eximir e dizer aqui ou em qualquer outro lugar, não, nós teremos o sucesso absoluto. Nós estaremos entre os top 10 da Olimpíada. Pode ser que aconteça, Débora. A gente não consegue garantir. Mas vendo as perspectivas hoje e conhecendo o mercado esportivo como nós conhecemos, é difícil encontrar uma alternativa. Fica até o desafio para quem está acompanhando a gente de identificar quais são os atletas hoje que têm esse potencial para que em 2016 tenham um rendimento satisfatório. Você que está na parte mais de gerenciamento, você está nos bastidores, né, Tá. do esporte. Quais as diferenças que você observa muito gritantes, assim, em termos de investimento, quando você vai procurar alguém, quando você vai conversar com algum potencial investidor, em termos de modalidade de esporte? Você consegue perceber diferenças? Hoje existe sim uma busca dos investidores para as modalidades que têm menos retorno. É um contrassenso, mas isso é plenamente estratégico. Por quê? Hoje eu estou há 4 anos da Olimpíada. Eu prefiro investir menos em modalidades menores para eu sentir, isso pensando como marca, tá? Para eu sentir que tipo de resultado ou como a minha marca vai lidar com o envolvimento esportivo. Quando faltar 1 ano e meio, 1 ano para a Olimpíada, aí eu venho e faço investimento nas modalidades que me trarão retorno. Então é uma troca, é um jogo. Entendi. Eu continuo investindo no esporte para ter um selinho da minha marca. Olha, a minha marca é amiga do esporte. Entendi. Para fortalecer a minha marca, associá-la ao esporte, Isso. eu invisto numa modalidade que não tem muito retorno. Esgrima, tênis de mesa, badminton. Demarcação de território, mais ou menos isso. Exato. Eu vou investir onde ninguém está investindo. Vou preparar a minha equipe interna, institucionalmente falando, para que eles aprendam a lidar com o esporte, para que nas vésperas da Olimpíada a gente faça um investimento pesado. Para alguma naquela mesma ou eu migro para outra modalidade? São oportunidades. Tá. Aí depende da situação. É porque a minha próxima pergunta era, se eu estou lá demarcando o território, eu estou investindo, eu empresa, né? Eu investidor. Estou investindo numa modalidade que não tem muito retorno hoje, que eu estou há 4 anos das Olimpíadas. Quando eu chegar lá, mais perto, o que se espera, ou pelo menos aquelas pessoas envolvidas com aquela modalidade, o que elas estão esperando é que eu, como investidor, eu vinha fazendo isso de uma forma modesta, mas conforme eu estou chegando mais perto dos jogos, aí eu invisto de uma forma mais... Invisto massivamente. Mas pelo que você está falando, não necessariamente. Estratégias da organização. E a sacada para nós gestores é identificarmos quais as marcas que têm essa política, essa filosofia de trabalho. E o gestor de um atleta que é de uma modalidade que a gente enquadra nessa situação que a gente acabou de falar. De pouco uma investimento. modalidade de pouco investimento. Esse atleta está ali se preparando e tal, e tem aquela empresa ali por trás dele fazendo exatamente o que a gente acabou de falar aqui, só demarcando o território. Certo. Tá? E aí cheguei perto lá das Olimpíadas, eu investidor, e aí eu falei, não, agora eu já... Minha marca já ficou mais ou menos conhecida, então agora eu vou sair daqui e eu vou investir ali, naquela outra modalidade. Este atleta que ficou aqui e que eu saí daqui, você gerencia a carreira dele. Sim. Como é que você trabalha com esse atleta aqui? Quando ele pede esse patrocínio, né? O segredo é você conseguir trazer a marca do atleta para outros mercados. É aí que as pessoas novas no mercado ou que não têm um perfil mais estratégico, de planejamento, uma série de coisas, acabam focando exclusivamente em buscar patrocínios. Mas, eventualmente, o seu atleta tem um estereótipo, um físico bonito, por que não trabalhá-lo no mercado publicitário? Por que não trabalhá-lo em outros mercados que vão trazer o rendimento financeiro, trarão exposição, e eu não fico refém de única e exclusivamente ter uma marca para ele representar. Tá? Aí que entra também a parte em que o atleta esteja disposto a isso. Existem fatores 1000 que influenciam. Religião, família, uma série de coisas que o atleta pode falar assim, bom, eu não vou fazer um comercial de cueca porque a minha religião não libera. Ok, vamos achar uma outra estratégia para que você esteja presente. Ou seja, participação em eventos corporativos, participação em transmissões de TV,
E uma série de Os coisas. famosos comentaristas? Pode ser. Que chegam assim, oi, tô aqui comentando. Isso. Algumas vezes eles recebem um retorno por isso, financeiro, eles recebem uma verba. Outras vezes não. Mas outras vezes é mais importante eu ter o meu rostinho exposto na televisão do que propriamente receber por aquilo. Então, é um jogo. Outra coisa que me ocorreu agora. Eu pego esse meu atleta Ok. e aí eu vou usar desses outros recursos que você falou, né? Eu vou aproveitá-lo de maneira para o mercado publicitário, Uma série ou de ele vai situações. fazer participação num programa de esportes, ele vai ali falar alguma coisa. Ele vai lá, senta lá na cadeirinha aqui, que nem a gente está, e ele é questionado sobre, sei lá, X assunto. E aí ele responde uma grande bobagem. Como é que fica? Tem o acompanhamento do Que pode acontecer. Claro, do media training. A gente tem um trabalho específico para isso, instruí-lo a esse tipo de situação. Só que vamos um pouco antes. Se eu sei que ele não tem a capacidade dessa exposição, nós não o colocamos nesse mercado. Você nem considera essa possibilidade. Não é interessante. Isso já dá para saber logo de cara. Com certeza. Né? Se essa pessoa rende. Porque, na verdade, Débora, não. a gente tem uma filosofia na nossa política de trabalho que é o seguinte: todos os nossos clientes eles têm que estudar. Tá. Isso é importante, se ele gente. não estudou, prestem atenção. Se ele não teve a Estudar formação básica, também. nós vamos instruí-lo a ter essa instrução. Se ele já tem a básica, vai para o universitário, vai para a pós, vai para uma série de situações para que ele tenha um composto dentro dele que no final da carreira ele tenha capacidade de seguir sendo rentável, vamos pensar dessa forma. Porque no Brasil acabou se instaurando a ideia de que rumou para a trajetória do futebol, vai enriquecer rapidamente e não precisa fazer mais nada, né? Sim, mas não chega a 1,5% de atletas que vingam no futebol. Né? Então é um número muito baixo, um número muito pequeno. E antigamente se falava, olha, não vou estudar porque não tenho tempo. Hoje já a educação evoluiu de uma maneira... Olha aqui, ó, você está assistindo a gente online. Isso, e você pode estudar onde você estiver no mundo fazendo um curso EAD, por exemplo. Né? Então, aí entra toda a estratégia de uma permuta de imagem com as instituições, enfim. Tudo é negociável. Tudo. É um mercado, é um negócio. E por tratar os atletas como um produto, a gente precisa ter o pensamento de que eu tenho que vendê-lo. E o atleta em si é uma instituição, né, professor? Com certeza. Ele carrega muitas coisas com ele, né? Com certeza. Não só as pessoas da família dele, que dependem dele, mas como toda uma série de outras pessoas que estão em volta, né? Por isso que o nosso trabalho, ele foca justamente em oferecer tudo que o atleta precisa para que ele só treine e atue na modalidade. Esse é o ponto primordial da história. Ele consegue ter uma carreira muito mais longa, ele consegue ter menos problemas, seja de imagem, seja físico, né? Uma sem coisa mais tranquila. Exatamente. Então, isso também, esses serviços todos podem ser extensivos aos familiares. Não há problema algum. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. A gente escuta muitos termos. Quando a gente ouve falar em pessoas responsáveis por atletas, existem diferentes termos. Gestor de carreiras, empresários, procuradores, agentes. Qual a diferença entre esses termos todos? É aí que as pessoas acabam ficando chateadas. A gente costuma achar que é tudo a mesma coisa, né? Algumas ficam chateadas, outras decepcionadas, outras ficam quietinhas, mas revendo os seus conceitos, né? Eu costumo até falar em sala de aula essa diferenciação, porque os procuradores são pessoas quaisquer. Eu posso deixar uma procuração para você, para que você retire um talão de cheque no banco para mim aqui, na rua próxima à instituição. Por quê? Porque estarei fora e não tenho como. Você pode se denominar minha procuradora. Até aí, qualquer um pode ser. Né? Então, eu costumo brincar o seguinte, quando você vai num centro esportivo, alguma coisa, sempre tem aquele cara de terno, óculos escuro, falando no telefone o tempo todo, e você pergunta para ele, e você quem é? Sou procurador do fulano. Legal, não é com você que eu quero falar. Por conta dessas nuances. Várias situações. A não ser que ele apresente o documento, onde nesse documento esteja registrado que ele é o responsável por tratar sobre transferências ou venda da marca do atleta X. Ponto. Aí nós temos os agentes. Os agentes, eles são apenas intermediadores. Ou seja, os clubes ligam para você e falam, olha, eu preciso de um atleta com essas características. Você pode nos apresentar? Legal. Apresentou, o clube gostou, fechou o contrato, recebe o percentual
e segue a vida. A gente é só intermediador. Tá. E aí nós temos o empresário. O empresário, a única diferença que ele tem para qualquer pessoa no mundo é que ele tem a grana, ele tem o investimento, ele tem o fator financeiro. Ou seja, toda e qualquer tomada de decisão é feita com base no dinheiro. Aí, vale tudo, né? E o gestor de carreira, não. O gestor de carreira, ele pode ser o procurador, porque nós podemos ter a procuração para tratar sobre qualquer tema do atleta, não especificamente só do esporte. Ele pode ser o agente, pode intermediar negociações. Ele pode ser empresário, desde que ele tenha o capital. E, na realidade, é possível o gestor de carreira trabalhar em parceria com empresários. Tá. E você me diz uma coisa, o gestor de carreiras, ele pode atuar sozinho? Sim. Assim, absorvendo todas essas outras atividades aqui, que você acabou de falar que dá? Ou seria interessante que um atleta tivesse essas 4 figuras em torno dele? Cada um atuando numa seara, ali, em prol da imagem dele. É difícil quando tem um específico para cada uma dessas áreas. Tá. Porque cada um tem uma opinião diferente. Eu imagino. Né? E a gente tem por premissa também estimular com que os atletas tomem as decisões finais. São eles. Por isso que eu disse lá no comecinho que nós indicamos os melhores caminhos. Melhores com relação à projeção de imagem, com relação à valorização financeira, mas ele é quem define qual é o caminho que ele quer seguir. Você já pegou algum difícil? Assim? Ah, sempre tem, né? Gente, eu tento arrancar dele quem são os atletas que ele gerencia, ele não me conta. Sempre tem essa dificuldade, né? Mas até tem agora o exemplo do Ganso, né, recente, era a opinião do atleta que foi seguida. E assim e foi tem uma que ser. novela, hein? Tem o Paulinho do Corinthians, que é ele quem vai escolher o momento de sair ou não. É esse o ponto. A gente não pode fazer o inverso. A gente não pode fazer com que a decisão seja nossa ou indicar, né? Ou melhor assim, me fugiu o termo agora, mas é você forçar, né? Tendenciar o atleta a tomar uma decisão que seja benéfica para você. É claro, né? É o futuro dele, né? É claro que pensando em retorno financeiro, é óbvio que qualquer transferência para quem está por trás do atleta é importante pelos recursos que vão entrar para todo mundo. Sim. Mas a decisão tem que ser dele. Porque se você pensar que se você sugerir algo que lá na frente não seja exatamente o que ele gostaria, automaticamente ele não vai render, e ele não rendendo vai ser um tiro no pé, né? E aí todo mundo, toda a estrutura, que é importante que se diga também, que algumas pessoas entendem que o gestor, ele trabalha sozinho, né? Não, é uma equipe multidisciplinar que compõe todo esse escopo de trabalho. Então, se ele precisa de algumas instruções sobre investimentos, tem pessoas específicas para indicar quais são os melhores investimentos naquele momento. Então, quando a gente teve o boom imobiliário, aconteceu isso. Várias indicações. Olha, eu tenho tanto de retorno que eu tenho lá fora, ganho um bônus, não sei o que. Legal, o que eu vou fazer? Vamos comprar imóvel. Tá. Lógico que esse é sempre um investimento seguro. Mas quando nós tivemos esse fomento todo, ficou ainda melhor para investimentos. Né? Então, é só um exemplo. Tem a parte de acompanhamento jurídico, a parte de acompanhamento psicológico. Então, tem toda uma estrutura que o atleta se serve disso. E é claro, dá para atender desde o atleta que não tem o retorno financeiro como os atletas de futebol, até atletas de altíssimo rendimento. Né? Então, na verdade, ele vai escolhendo os serviços que vão compondo essa parte de projeção da carreira dele. Isso que é o mais interessante. Entendi. Professor, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Passou rapidinho, né? Bastante. Tinha tanto assunto mais para a gente abordar aqui. É, legal. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, que você conte para o pessoal lá em casa como é que eles fazem para entrar em contato com você. E vamos falar do seu curso, né? Claro, vamos lá. Bom, eu deixo um recado para todo mundo que está acompanhando a gente, que nós precisamos de profissionais. Tá. Profissionais. Né? Hoje nós temos no mercado muita gente entrando de outras áreas ou qualquer mercado, estão enxergando nessa possibilidade de trabalho um retorno financeiro. E eu sei que a essência das pessoas que nos acompanham são educadores físicos e uma série de coisas. Eu costumo dizer, dentro da sala de aula, que eles são os nossos principais concorrentes. Por quê? Porque eles já têm o conhecimento de como funciona o corpo, como funciona o ser humano atleta. E quando eles têm a composição da parte estratégica, a parte de negócios... Aí fica completo. Fica completo. E é esse tipo de profissional que nós precisamos no mercado. Então, para que isso aconteça, eu convido a todos
para participar então dos cursos aqui que nós temos, do curso de Administração e Marketing Esportivo. Nesse curso eu cuido da disciplina de Gerenciamento de Carreira de Atletas e Comunicação Estratégica no Esporte. Estão todos convidados, né, para estar aqui com a gente nos cursos de pós-graduação. O MBA também, né, é importante. E caso queiram entrar em contato comigo, o meu e-mail é bruno@bebertoso.com e tem o Facebook, que é facebook.com/bebertoso. É só curtir a página que a gente conversa por lá também. Tá aí, para você participar dos cursos dele agora para o ano que vem, vamos pensar para o primeiro semestre do ano que vem, entra lá, posugf.com.br, ou, se você quiser mais informações, liga para cá, 27 14 5656, se estiver fora de São Paulo, põe o 11 antes. Tá bom? Professor, muito obrigada pela sua presença. Bom final de semana. Para todos nós. Para você também, um bom final de semana. A gente se vê a semana que vem aqui na Forte TV, na web, com você. Tchau.